Oi meninas, tudo bem? Como estão? Então meninas, o tutorial de hoje é voltado para as tintas, tá? E com uma mão verde e outra rosinha, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a tinta, a diferença entre tinta de tecido e tinta acrílica, tá? Assistindo alguns tutoriais no YouTube, né, a gente percebe que ainda tem meninas que têm muita dificuldade de explicar a diferença entre a tinta de tecido e a tinta acrílica, tá? Eu vou mostrar depois para vocês um videozinho, tá? Sobre a composição química de cada tinta, tá bom? A tinta de tecido, tanto a tinta de tecido quanto a tinta acrílica, são consideradas tintas não prejudiciais ao organismo, ou seja, elas são atóxicas, tá? Vou pegar aqui uma tinta e mostrar no rótulo da tinta para vocês, ó. Atóxica significa que ela não causa mal ao organismo. Agora, depende, tá? Tem pessoas que são extremamente alérgicas, tá? No caso aqui, a tinta, ela foi feita para decoração, ou seja, para colocar por sobre a unha, tá? Mas, às vezes, em contato com a pele de algumas pessoas mais sensíveis, ela pode causar algum tipo de alergia devido ao produto químico, né, que por ela é composto, tá ok? Então, meninas, olha, vamos começar primeiro com a tinta de tecido. Essa aqui é a tinta de tecido da Acrylex, é a que eu mais uso, mas eu uso também essa daqui da Merco, ó, tá? Merco e Acrylex, pra mim são as melhores tintas, tá? No ramo e no mercado brasileiro, ok? Então, olha, essa é a tinta de tecido, ela é brilhosa, tá? Ela não é fosca, tá? E a finalidade da tinta de tecido é sim para fazer carga dupla, tá bom? Aqui, meninas, olha, é a tinta acrílica fosca, tá? Da Naturicolor, 60 ml, ela é vendida também, meninas, assim, ó, 37 ml, tá vendo? A menorzinha, tá? Efeito fosco, ou seja, ela não tem brilho. E essa daqui, peraí, deixa eu pegar aqui, essa daqui é a tinta fosca para artesanato da Acrylex PVA, ou seja, a base dela é de água, solúvel em água, tá? Diferença entre uma e outra com relação à composição química, nenhuma. Diferença entre uma e outra na hora de fazer a decoração, nenhuma. Diferença de densidade de uma tinta para outra. Densidade, meninas, significa a textura da tinta, tá? Essa tinta aqui, ó, ela é mais densa, ela é mais grossa, tá? Eu vou pegar o meu pincelzinho aqui, ó, ela é bem mais grossa, tá? Parece que ela é molinha assim, ó, mas é porque eu coloquei uma gotinha de água, tá? Mas ela não é assim, não. Ela é grossa. Eu vou puxar aqui uma outra tinta aqui para vocês verem. Essa daqui é a Flamingo, ó, tinta acrílica fosca, tá? Essa é a tinta de cor Flamingo. Deixa eu limpar aqui meu pincel, tá? Ó, ela é mais grossa, tá bom? E essa tinta aqui, ó, que é da Naturicolor, eu vou colocar aqui a minha bandejinha, tá? Vocês vão ver que ela é mais molinha, tá? Ó, ela é mais líquida, olha como ela escorre na bandeja, tá vendo, ó? Ela é bem mais molinha, tá ok? Então, a maioria das designers, né, elas utilizam essa tinta aqui, porque ela, por ser mais molinha, a densidade dela ser mais maleável, a flor, na hora de você confeccionar a flor com um pincel de carga dupla, ela espalha melhor, tá? As pétalas. Então, ela é melhor de se trabalhar em relação a esta aqui, a PVA, tá? Mas diluindo a PVA com água, não vai haver diferença nenhuma, tá? Ou seja, na composição química da tinta acrílica fosca para tinta acrílica PVA não tem diferença nenhuma, tá? A diferença está basicamente na densidade da tinta e no tamanho do frasco. Vamos lá, meninas. Tinta acrílica fosca mate da Acrylex, tá? Frasco pequeno de 37 ml. Vamos ver a composição da tinta, tá? Tá atrás no verso da tinta, tá bom?
Ó, composição: resina acrílica, deixa eu focar legal para vocês verem. Resina acrílica, aditivos, pigmentos, cargas e conservantes, ok? Tinta acrílica, fosca, efeito mate, cobertura da Nature Color, 60 ml, também da Acrylex. Vamos lá ver a composição da tinta, ó. Composição, vamos ver aqui em cima que está em português. Resina acrílica, aditivo, pigmentos, cargas e conservantes. Ou seja, meninas, diferença da composição química de uma tinta para outra, nenhuma, tá? Tinta de tecido, meninas, olha, essa aqui é tinta de tecido da Acrylex, tá ok? Ela não é fosca. Composição química da tinta de tecido, vamos lá, vamos procurar aqui, ó. Composição química, tá lá, ó. Resina de emulsão, olha, já mudou a composição química dela, tá? Resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, solventes, aditivos e conservantes, tá? São a tinta de tecido e a tinta fosca, tem diferença sim, tá bom? Tem diferença na composição química das duas tintas, tá? E tem diferença na hora de você confeccionar flores em 3D ou flores em one stroke. O que significa flores em 3D, tá? Existem flores em 3D de acrílico, onde você utiliza o monômer e o pó acrílico para você confeccionar uma flor em relevo na sua unha, ela vai ficar por sobre a unha. E existem flores em 3D usando a tinta acrílica, onde você consegue fazer várias camadas de pétalas da tinta, da flor, tá? Acostumar com a tinta de tecido se faz sim carga dupla, tá? Ah, e eu vou fazer um tutorial de pincéis porque as pessoas pensam, você só faz carga dupla com o pincel reto e o pincel chanfrado. Vou pegar um pincel chanfrado aqui para vocês verem a diferença, tá? Pincel para carga dupla reto, pincel chanfrado, tá vendo? Ele tem esse corte aqui na lateral, tá? Ele tem esse corte, ele fica de quina, de ladinho, tá? Não é só esses pincéis que a gente utiliza para fazer carga dupla não, meninas. Tem vários outros pincéis que a gente usa para fazer carga dupla, tá? Existe o pincel língua de gato que se faz carga dupla, existe o pincel filete, existe o pincel pata de vaca, existe o pincel adaga, tá? A maioria desses pincéis a gente faz carga dupla. Depende do tipo de carga dupla que você está colocando no desenho, tá bom? Ou seja, tinta de tecido é a ideal para iniciante, para você começar a fazer flores de carga dupla e para você fazer cartoons, tá? Cartoons, tracejados, desenhos geométricos, tá bom? Tinta de tecido. Quando você ficar fera na tinta de tecido, você vai passar para tinta fosca, tá ok? Você passa para essa tinta aqui, porque você começa a fazer desdobramento nas flores, ou seja, flores começam a ter um tom mais realista, elas se aproximam mais da flor natural, da flor como a gente vê, né, no dia a dia, tá bom? E com essa tinta aqui, acrílica fosca da Nature Color, ela dá mais perfeição ao desenho, tá? Cada tipo de flor, tem as rosas, as tulipas, não é? Então, os amores perfeitos. Então, tem que observar como são confeccionados cada flor, cada desenho, tá? Isso é importante, tá bom? Então, vamos desmistificar o fato de que você está começando a decoração, você precisa comprar essa tinta aqui, que ela não é tão cara não. Aqui no Rio de Janeiro ela custa em torno de R$3, tá bom? Então, você não precisa começar com a tinta acrílica, porque você consegue fazer flor com carga dupla com a tinta acrílica, também consegue, tá? Com qualquer uma das três tintas, tanto a acrílica, quanto a tinta de tecido, quanto a tinta PVA, tá? Com as três você consegue desenvolver carga dupla numa boa. A diferença entre a tinta de tecido e a tinta acrílica fosca e a PVA, que também é fosca, as três são à base de água, é que com essas duas aqui, ó, você consegue fazer um efeito chamado matização, onde você vai dar uma nuance na hora de você fazer a pétala da flor
ou qualquer desenho, porque as meninas acham que só dá para fazer flores de one stroke. Você faz qualquer desenho, ursinho, gatinho, patinho, laguinho, arco-íris, você faz qualquer desenho em one stroke, tá bom? E a tinta de tecido, você não consegue o mesmo efeito de matização do que a tinta fosca, com a tinta fosca, tá? A tinta de tecido, ela é apenas para carregar o pincel e pincelar. Você não consegue matizar a tinta de tecido para decoração em unha, para que o desenho fique mais suave, ok? Outra dica, meninas, quando a gente está trabalhando com tinta fosca, sempre, todavia, constantemente, você precisa passar base fosca nas unhas, tá? Se você for trabalhar com a tinta fosca e utilizar os pincéis para carga dupla, tem que passar base fosca na unha, tá? Por que eu tenho que passar base fosca na minha unha, Cláudia, tá? Porque pincel de carga dupla é diferente de pincel filete, tá? Quando eu trabalho com esse pincel aqui, eu não preciso utilizar base fosca, tá? Porque as flores, elas requerem apenas uma pincelada. Passou, ficou o desenho, ok? O pincel filete, ele é feito para preenchimento e para contorno, tá? Já o pincel para carga dupla, por que ele é chamado de pincel para carga dupla? Porque na ponta do pincel nós colocamos duas cores distintas, uma cor de um lado e uma cor do outro, tá? E para fazer a carga dupla em one stroke, com as tintas foscas, você precisa passar a base fosca, porque na hora da pincelada, na hora que você segura o pincel para fazer a pincelada na unha, o pincel tem mais aderência, olha, ele não escorrega com tanta facilidade. Aqui a minha mão já tá com extra brilho, tá vendo, ó? Ele vai aderir mais, o pincel vai abrir melhor e vai espalhar melhor a tinta, ok? Eu vou demonstrar isso para vocês no meu papelzinho. Não é nenhum super papel, tá? É uma cartolina preta, tá ok? E eu vou utilizar primeiro, meninas, a tinta de tecido, olha. Tinta de tecido branca, tá? E essa tinta de tecido aqui é azul Caribe. Vou pegar aqui. Branca e azul Caribe. Pincel para carga dupla, tá? Então vamos lá, ó. Uma ponta do pincel eu vou molhar no azul. Virei meu pincel. A outra ponta do pincel eu vou molhar no branquinho, tá? Tinta de tecido. E você faz carga dupla sim com a tinta de tecido, tá? Olha aqui, ó, é considerado carga dupla quando a gente passa o pincel e aparece as duas cores no papelzinho ou na unha. Tem que aparecer as duas cores, não pode aparecer mais uma cor e menos a outra, tá? Olha, tá bom? Tem que aparecer as duas cores. Isso é carga dupla no pincel, tá? Eu tô usando o pincel da Keramic 715, número 4, tá bom? Para quem quiser saber, ó. Keramic 715, número 4. Que vocês precisam começar a aprendizagem, tá bom? Para fazer cartoon, vou tirar aqui a minha tinta verde oliva. Vou voltar com a minha azulzinha. Para fazer cartoon. Para fazer, ó, botão de carga dupla. Para fazer desenhos em geral, tá? Botãozinho, tá? Vou colocar uma folhinha de carga dupla, tinta de tecido. Que não é um pincel tão bom assim, procurem usar pincéis com cerdas escuras, tá? São os melhores, são os considerados pincéis pelo de Marta, tá bom?
tá? Tinta de tecido, meninas. Tinta branca, essa tinta que eu acabei de usar é a sépia, tá? Tinta de tecido, tá, meninas? Vocês vão aprender com a tinta de tecido para depois passar para a tinta acrílica, tá? E assim se faz decorações belíssimas na unha utilizando a tinta de tecido, tá? Tá bom, meninas? Meninas, eu vou continuar com a minha explicação, só que agora eu vou usar a tinta PVA fosca, tá? Ou tinta acrílica também, tá? PVA para artesanato, que é essa daqui, ó. Tinta PVA fosca para artesanato, tá? Solúvel em água. Cláudia, como é que é a consistência que a gente deve deixar essa tinta aqui para poder manuseá-la, tá? Ela tem que ficar assim, meninas, ó, molinha, tá bom? Mas ela não pode ficar líquida, ou seja, quando eu virar a minha tampinha, ela não pode escorrer. Ó, ela tá no meu pincel, tá vendo, ó? Mas ela não escorre, ó, ela não pinga, tá? Essa é a consistência da tinta. Eu coloquei aqui dentro da tampinha 2 gotinhas de água e mexi com o próprio fundo do pincel, tá bom? Então vamos lá, eu vou continuar fazendo flores. Vou fazer outra flor aqui, ó. Eu tô com a tinta rosa, rosa escuro e branco, tá? Pincel para carga dupla. Eu vou continuar fazendo flor também, sem matizar esta tinta, tá? A tinta PVA, tá bom? Vou fazer outra florzinha aqui de carga dupla. Tudo que se utiliza 2 cores na ponta do pincel é carga dupla, tá? Ou tripla também. Outra flor, meninas, olha. Uma flor mexicana para vocês. Eu não matizei as cores. Se eu quisesse, eu poderia ter matizado, tá? Ok? Fechei a minha florzinha. Vocês estão vendo como é que a tonalidade da tinta tá bem vibrante? Porque eu não matizei a cor, ok? Tá, mais um pouquinho de branco aqui no meu botão, aqui embaixo, tá? Ok? Vou fechar aqui, ó, o miolinho da minha flor, tá? Vou pegar a minha tinta de tecido amarelo canário. Tinta de tecido, pegar o sépia, tá? A cor tá bem vibrante na florzinha, ó, tá bem cheguei, tá?
Estou fazendo uma decoração aqui expressa, é só para vocês verem que você tem utilidade sim com ambas as tintas. Ó, o pincel corre melhor, tinta acrílica, tá? Tinta PVA, perdão. Ó, ele desliza com mais facilidade, ok? O pincel desliza com mais facilidade, tá? Tinta PVA, eu diluí ela em água, ela também é fosca. O pincel desliza com mais facilidade, tá? Tinta PVA, eu diluí ela em água, ela também é fosca. Ok? Folhinha, tá? Tirei o sépia, meninas, coloquei a tinta de tecido preta. Para fazer os acabamentos, você não precisa usar a tinta PVA ou acrílica, tá? Você pode usar a tinta de tecido comum, tá bom? Eu vou pegar o meu pincel de carga dupla. Meninas, tinta acrílica fosca da Naturicolor, tá? E eu vou pegar o meu pincelzinho de carga dupla, laranja, tá? E vou molhar nessa outra cor aqui, que é a mineral, tá? E eu vou mostrar pra vocês, ó, você pode fazer carga dupla assim, ó, só com a tinta molhada no pincel? Claro que pode! Vamos lá, vou fazer uma florzinha aqui de carga dupla comum, tá? Ó, você pode fazer, ó, só que você já começa a sentir a diferença, né? A tinta, olha, o pincel ele corre melhor. Olha, eu não precisei nem molhar novamente lá o meu pincel, ó. Se você repetir novamente, fica mais forte ainda, ok? Então agora, meninas, a gente vai fazer matização, tá? Tanto com a tinta PVA quanto com a tinta acrílica da Naturicolor, tá bom? Ambas foscas, tá? Então vamos matizar. Vamos tentar matizar primeiro a tinta de tecido. Vamos lá. Olha, meninas, voltei para a tinta de tecido, tá? Tinta de tecido branca, tá? E azul. A gente vai tentar matizar as cores aqui. Vamos lá, meninas, ó. Vou fazer a matização. A matização é isso aqui, meninas, ó. É você espalhar a cor. Eu vou lavar mais o meu pincel, porque ele ainda tá sujinho de laranja, tá? Branca e azulzinha. Vou passar aqui em outro lugar, ó. Olha como ela é uma tinta que você não consegue matização, ó. Eu vou carregar o meu pincel várias vezes com a tinta de tecido e para você vai observar, ó, que ela vai continuar com essa divisão de cores. Olha, ela vai continuar com a tinta azul e a tinta branca. Você tá vendo, ó? Não ocorre uma nuance aqui no meio, ó. Aqui deveria ficar um tom de azul bem mais clarinho do que esse aqui, tá? Tá? Olha, eu vou carregar de novo meu pincel, ó, no branco e no azulzinho e vou continuar matizando no mesmo lugar, ó. Ainda vai continuar, olha aqui, ó, ainda continua a mesma faixa azul e branca e ela já começa a ficar grossa, tá vendo? Você já começa a ver o papel preto no fundo, olha, porque eu vou passando a tinta e cada vez que eu passo o pincel para fazer a matização, ele vai espalhando mais ainda, ele vai separando, vai tirando a tinta do papel. Então você não faz matização com tinta de tecido, tá? Vou passar aqui embaixo a tinta de tecido, ó. Vou deixar aqui, ó, carga dupla com tinta de tecido. Para fazer a matização, meninas, eu vou precisar de uma superfície plana e uma superfície que não absorva água, ou seja, esse papelzinho aqui, que é o papel contact que eu uso, ele é impermeável. Você pode utilizar também o papel vegetal, tá?
ou matizar aqui mesmo, ó, na própria cartolina, tá? Eu vou fazer a matização aqui e no papel, tá bom? Só que eu preciso umedecer o meu pincel, ó. Vou fazer matização, a tinta tá molinha, já pinguei 2 gotinhas de água, ó. Eu vou umedecer o meu pincel aqui no cantinho da minha bandeja, ó. Vou carregar mais um pouquinho o meu pincel. Então, meninas, olha, diferente da tinta de tecido, a tinta PVA fosca, tá? Ela faz matização, olha aqui, ó, tá? Entre a minha faixa branca e a minha faixa rosa, aqui no meiozinho, ó, fez uma nuance, tá? Um rosa mais clarinho, tá bom? E a gente matiza, vou matizar só mais um pouquinho, ó, e vou fazer um botãozinho aqui embaixo, vou fazer aqui do lado, ó, um botãozinho com a tinta PVA fosca, tá? A gente passa mais de uma vez, toda vez que a gente tá fazendo o one stroke, passa de 2 a 3 vezes, tá? Olha lá, como a tinta ela é bem molinha, tá vendo, ó? E ela não abre, ó, ela não faz espaços, tá vendo, ó? No meio dela, como a tinta de tecido, tá? Então, eu vou passar de novo o pincel no mesmo local. Eu vou umedecer um pouquinho meu pincel. Olha lá. E agora eu vou fechar o meu botão, tá? Olha como o meu botão é mais suave em relação ao botão feito de carga dupla, tá? Ele é bem mais suave, carga dupla, one stroke, tá bom, meninas? Então vamos lá, agora a gente vai matizar a tinta acrílica fosca, tá? Vamos lá. Tinta acrílica fosca, meninas, ó, tá? A laranjinha e a cor mineral, tá? Eu já coloquei aqui, ó, na minha bandejinha. Eu vou matizar as 2 cores aqui, ó. Você já, na matização você já vê, ó, que tem uma nuance aqui, ó, no meio, ó, no meio entre elas fica um laranja bem mais suave, tá? Quantas vezes eu passo o pincel, Cláudia? De 3 a 4 vezes até você ver a matização, tá? Que é a fundição, a mistura, a miscigenação das 2 cores. Tá? Tinta acrílica fosca. Vou repetir o mesmo botão. Olha a facilidade, tá? Olha a facilidade. Olha como o pincel corre melhor, tá? Porque a tinta me permite isso no mesmo local. Ok, meninas? Olha, ficou a mesma coisa. Eu vou lavar o meu pincel. Vou voltar com a tinta rosinha e a branca, tá? Tinta PVA. Eu vou passar mais uma demão no meu botão, tá? E vocês vão observar que ela vai ficar a mesma coisa. Olha, tinta PVA, tinta acrílica da Naturicolor, tá? É a mesma coisa. Tá bom, meninas?
Então é isso, meninas. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido qual é a diferença entre tinta de tecido, tinta PVA e tinta acrílica, tá? Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, tá ok? Escreva nos comentários, acesse as minhas redes sociais e fique preparada para receber novos vídeos do Ateliê Mundo das Unhas, ok, meninas? Vou deixar a minha assinatura aqui, Cláudia. Ok, meninas? Tinta de tecido, tinta acrílica, tá bom? Tinta de tecido, tinta acrílica, meninas, olha, tá? Essa é mais consistente, essa daqui a decoração fica mais suave, tá bom, meninas? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau!